A medicina estelar e a consciência na alimentação. Na visão da medicina estelar, comer é um ato de integração entre o corpo, a alma e a natureza. Não é apenas ingerir um nutriente, é um ritual diário de comunicação entre o universo e o corpo físico. Cada alimento ele carrega um campo de informação. Ele tem uma frequência viva que fala com as células, com as emoções e com a consciência. E quando comemos com pressa, distraídos, mexendo no celular, respondendo mensagem de outras pessoas, o corpo ele não reconhece o alimento como luz. Ele entende como um ataque. E olha o quanto isso é importante. Além dele não reconhecer o alimento, quando eu estou naquele momento que era para ser sagrado, é um momento para você e para o seu corpo se nutrir, você está parando para responder uma mensagem de alguém, para atender uma ligação. O campo da outra pessoa entra ali em conjunto. E isso faz toda a diferença na sua saúde. Você se alimenta assistindo um jornal, falando sobre assuntos que têm uma energia pesada. A hora de se alimentar é uma hora sagrada, é uma hora de silêncio. Ou de se falar coisas boas, de compartilhar coisas boas. Porque é tudo isso que vai entrar junto com o seu alimento. O que acontece? O sistema nervoso ele se mantém em alerta. O estômago ele contrai, a digestão trava e a absorção é mínima. Então, além de você não ter uma boa digestão, esse alimento está indigesto. Será que é o alimento mesmo? Ou é tudo que estava em volta ali naquele momento? E se a digestão trava, aquele alimento fica parado ali, fermentando, dando gases, uma má digestão. Além de você não absorver de forma efetiva os nutrientes que você estaria ingerindo ali naquela alimentação. Então a questão não é só comer saudável, é ter um ambiente saudável. No momento que você está se alimentando, é se priorizar nesse momento. A digestão, ela começa pela boca. Muitas pessoas têm problemas no intestino porque não sabem mastigar um alimento. E tudo foi feito de forma perfeita. Se não mastigamos o alimento, ele vai chegar grande no estômago. O estômago não tem dentes. Então não é para o estômago macerar o alimento. É na boca. Nádia, quantas vezes eu tenho que mastigar? Vai contando. 30 mastigadas. Guarda o talher no prato. Coloca o alimento, sente, saboreia. Porque esse momento de preparação para se alimentar, quando você cheira o alimento, você saliva, o seu corpo começa a liberar as enzimas digestivas para você ter uma boa digestão. Agora, se você faz tudo correndo, o seu corpo não vai ter esse tempo para liberar as enzimas. Aí começam as alterações a nível de estômago, de intestino, que interfere em todos os outros órgãos, porque tudo está conectado. E isso é um treino. Começa a contar as mastigadas, com o tempo você vai perceber que isso ficou natural, você vai ser a última pessoa a sair da mesa para se alimentar. Porque a maioria das pessoas comem como se fossem perder a comida. E isso é um dos fatores mais danosos à nossa saúde. E é tão simples, não custa nada.
e você dá um salto na sua saúde e no respeito para o seu corpo. É como se você estivesse jogando pedras lá dentro do seu corpo e o seu corpo queria o pozinho da areia. Você acha que isso não está machucando o seu corpo? Então, quando a gente se cuida, se ama, a gente faz com que aquele momento da alimentação, ele é sagrado. Quando a gente não mastiga um alimento, isso contribui também para a gente ter um aumento de peso e circunferência abdominal. Quando a gente come muito rápido, não dá tempo do nosso corpo avisar, já estou saciado. Não dá tempo de avisar e você come mais do que o necessário. Então, a essência que é a digestão começa pela boca. E cada mastigação lenta é uma mensagem de amor e presença enviada ao seu corpo. Quando você mastiga com calma, a saliva ativa enzimas digestivas, o cérebro recebe a informação de saciedade e o corpo entende: eu estou seguro, eu posso digerir. Porque quando a gente está correndo, estressado, a última coisa que o corpo vai pensar em fazer é digerir. Porque ele está em luta e fuga. Digerir para ele vai ser por último, eu preciso me manter vivo. Daí você come um alimento, não se sente bem, passa mal, tem gases, indigestão. Começa a ter deficiência de nutrientes, porque o seu corpo não vai absorver de forma efetiva o que você comeu. Então, presença na hora de se alimentar, não só nesse momento, durante todo o dia. E começa aos poucos a se perceber. Isso é um treino, porque a gente está tão condicionado a tudo ser rápido, rápido, rápido. Vou fazer várias coisas ao mesmo tempo. E você? Quem que cuida? E a presença ao comer é uma forma de meditação. É o momento em que a alma conversa com o corpo e ela diz: eu te escuto, eu te alimento com consciência. Ter gratidão por esse momento, por esse alimento, isso é medicina. Essa medicina de contemplar esse momento, olha o quanto isso é importante. Quando eu tenho gratidão por esse momento, intenção e presença, eu estou colocando algo para dentro do meu corpo para nutrir ele, para dar energia e não para destruir ele, para atacar, para machucar ele. Porque se eu não mastigo o alimento, ele vai grande para o estômago não foi feito para triturar esse alimento dessa forma. Aí o alimento vai em macromoléculas para o intestino e eu machuco o meu intestino. Aí meu intestino fica machucado, começa a vazar. Aí começa um monte de tipo de doença que está relacionado com o intestino alterado. Que pode ter começado lá numa aceleração na hora de comer, por não mastigar o alimento. Então isso é essencial para manter uma boa saúde. E além de mastigar bem os alimentos e ter presença na hora de comer, é importante escolhermos os alimentos que têm origem viva no sentido de energia, os vegetais, as frutas, as sementes, os grãos integrais, eles são condutores de luz. Quando a gente come um alimento industrializado, ele é vazio. Em vez dele doar energia para o seu corpo, ele tira, porque é um alimento cheio de toxina, na maioria das vezes. E o seu corpo ele vai ter que limpar aquilo. Em vez de pegar para gerar energia, ele gasta. E quando a gente escolhe alimentos que nos geram luz, nos geram energia, isso é saúde. O meu corpo está ganhando energia. É essa a função da alimentação. Não meu corpo perder energia tentando eliminar aquele lixo que eu coloquei para dentro. Eles
trazem elétrons para o corpo, enzimas e energia que o corpo usa para manter a vitalidade e o equilíbrio. Já os alimentos ultraprocessados, industrializados e cheios de aditivos químicos, eles trazem uma frequência morta, artificial, que rouba a energia do corpo para eles serem digeridos e eliminados. De forma geral, o glúten, o leite, o açúcar refinado são alimentos que têm um grau maior de gerar uma inflamação. E quando eu estou com o corpo já inflamado e eu me alimento desses alimentos, é pior ainda. Nádia, quer dizer que eu nunca vou poder comer isso? Não é assim também. De vez em quando não é o problema. Agora, a constância é o problema. Quando o seu corpo está desinflamado, está em equilíbrio, você comer isso, ele vai saber lidar muito bem. Agora, todo dia, pão no café da manhã, leite com Toddy, açúcar, industrializado. Aí o seu corpo sente, e muito. Eles irritam o intestino, alteram a sua microbiota e produzem uma névoa mental que afeta até o seu campo emocional. Que é o que a gente está vendo com grande parte da população, principalmente as crianças. Estão sendo diagnosticadas com um monte de tipo de doença, mas elas só precisam de uma alimentação equilibrada, um lar em equilíbrio, um corpo limpo. E quando o intestino inflama, o cérebro perde clareza e o campo energético fica congestionado. Olha como tudo é ligado. Se eu não cuido do meu corpo físico, isso afeta o meu campo energético. Por isso, ao limpar a alimentação, a pessoa não melhora só fisicamente, ela expande a consciência. De novo, ao limpar a alimentação, a pessoa não melhora só fisicamente, ela expande a sua consciência. E a medicina estelar, em cada refeição, qual que é a nossa visão? Cada refeição é uma oportunidade de realinhar-se com a natureza e com a sua própria essência. Antes de comer, olhe para o prato e reconheça a vida que está ali. E eu falo vida de energia e não animal. Porque ali tem dor e sofrimento. O animal que foi morto ali no frigorífico, ele vê tudo o que acontece. Tudo. Você acha que na carne vai estar impregnado o quê? Um animal feliz? Dor e sofrimento. E você come essa dor? As galinhas que são cuidadas para vender os ovos, vocês já viram como é que são? Como é que elas são criadas? Num espaço minúsculo. Vocês acham que a energia que tem nesse alimento é essa energia que vai estar em você? Então tudo isso tem que se pensar. O que eu estou pondo para dentro do meu corpo? Vida ou dor? E antes de comer, você olha para o seu prato e veja luz. Respire fundo e agradeça. Sinta o aroma, as cores, a textura, tudo isso prepara o seu corpo para uma boa digestão e absorção. Coma devagar, mastigue várias vezes, lembra? Conta até 30, uma mastigada, 2, 3. E assim você vai treinando o seu corpo. Nádia, eu não aguento mais mastigar. Bom, você já encheu, você vai ver que você vai comer menos, bem menos. Vai mastigando várias vezes até sentir que o alimento se torna parte de você. Essa presença muda a vibração de tudo. O corpo assimila melhor, o intestino se harmoniza e o alimento se transforma em energia viva. E qual que é a sabedoria do corpo?
O corpo, ele fala o tempo todo. Ele mostra o que nutre e o que intoxica. Presta atenção no seu corpo. Você comeu um alimento que fez mal. Por que fez mal? Será que é o alimento em si? Como você estava? Você estava com pressa, agitada? Às vezes até uma pessoa que não gosta de você te dá um alimento e você come, você pode sentir. É a energia. Então o corpo vai te mostrar que alimento está me fazendo bem agora e qual não. Em que circunstância eu me senti mal? Em que circunstância eu comi o mesmo alimento e não me senti mal? Quanto mais intoxicado e inflamado o corpo está, mais ele vai reagir a tudo. Quanto mais machucado, inflamado está o intestino, o seu estômago, mais ele vai reagir. Vai chegar um momento que o seu corpo não consegue comer nenhum alimento vivo. Ele reage a tudo. Mas por que ele chegou nesse limite? Porque o campo já está saturado. Mas à medida que você se limpa, desinflama, tira os parasitas, as toxinas e traz presença, o corpo volta à sabedoria original. Ele mostra com clareza o que precisa e o que deve ser evitado. Você vai saber, o seu corpo te diz. Por que o alimento faz mal e eu insisto em comer aquilo? Por que eu estou fazendo isso comigo mesma? Você já parou para pensar? Comer, na verdade, é uma conversa com a alma. Quando há consciência, o corpo se torna templo e o alimento prece. E qual que é o resumo de tudo isso? A gente fala a síntese estelar. Mastigar é meditar. Comer é orar com o corpo. E presença é a maior medicina.